Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui participando desse Dia da Agilidade. E eu vim aqui compartilhar com vocês um assunto que eu acho que é relevante para todos nós da comunidade ágil. É o modelo de precificação Pay What You Want, compartilhando um caso de uso real para venda de uma consultoria no formato ágil. Essa palestra foi apresentada no Agile Brasil, agora em Curitiba, e gerou bastante discussão, gerou bastante interesse, por isso nós resolvemos trazer ela para cá. E eu vou começar contando para vocês que há um tempo atrás eu esbarrei numa pesquisa da Universidade de Nova York. Dizem que qualquer coisa que a gente imagine, a gente vai achar uma pesquisa, né? Mas enfim. Essa apontou que a dor psicológica de perder dinheiro, ela pode ser equivalente à dor física. Então, não seria errado a gente dizer que vai falar da parte mais sensível do corpo humano, como muitos dizem, o bolso. E isso não é diferente para empresas, porque quem toma decisões dentro de empresas são pessoas. E pessoas têm muito a perder, principalmente se o dinheiro em questão não é delas, é de outros. Bom, para vocês entenderem um pouquinho sobre quem sou eu trabalho na área de marketing, liderando marketing, produto e negócios na Mobiltech Sistemas. Além disso, eu presto consultoria de marketing estratégico, especialmente para startups, ajudando a pensar na criação de experiências e estratégias de comunicação, enfim, que façam sentido para alavancar negócios. A minha formação é em administração de empresas e em marketing. E nessas duas faculdades eu tive a oportunidade de estudar um pouquinho como é que funciona a mente humana na hora da tomada de decisão de compra. É esse conhecimento que eu vim compartilhar com vocês. Isso é de especial importância para mim, porque na Mobiltech nós trabalhávamos com o desenvolvimento de metodologias ágeis, desenvolvimento utilizando metodologias ágeis há bastante tempo. Mas a área de negócios ainda vendia com escopo fechado. E nós pensávamos, se isso faz tanto sentido, se é tão relevante para o desenvolvimento, se gera tanto valor para os clientes, por que a gente não vende nesse formato? Até então, a Mobiltech era uma empresa focada em produtos, e por isso a área de desenvolvimento acabava focando nas soluções internas. Mas nós resolvemos criar naquele ano uma área de serviços, e para a área de serviços nós resolvemos testar o modelo de venda ágil. Para isso, nós bolamos uma estratégia que definia preço a partir de experiências que nós já tínhamos, como preço baseado em use cases. Nós construíamos as histórias, definíamos as funcionalidades que o software ia executar e a partir daquilo dávamos o preço para o cliente. Preço fixo baseado em sprint, então a gente dizia, olha, dentro desse sprint a gente faz o que for preciso e o preço é esse, você contrata quantos sprints quiser. E testamos também o modelo preço baseado em homem-hora, que é o mais comum e é o que nós usávamos no escopo fechado. Esse preço determinava que, para aquele conjunto de funcionalidades, dada aquela necessidade de valor dentro daquele sprint, nós íamos alocar uma equipe com X pessoas que iam dedicar tanto tempo ao projeto, e isso determinava o preço. Ou seja, à medida que havia um aumento da complexidade do projeto, aumentava o preço porque impactava na quantidade de pessoas ou na quantidade de horas destinadas a isso. Montamos nossas 3 alternativas de precificação e publicamos no site a nossa página sobre a venda de serviços. Resolvemos não fazer venda ativa, simplesmente a passiva, deixando as pessoas nos questionarem, entrarem em contato conosco solicitando propostas e respondendo dessa forma. Durante 3 meses, que foi a nossa experiência, nós recebemos 5 pedidos de propostas, todos em empresas com escopo fechado. Naquele momento, nós apresentamos todos os benefícios do Agile para os clientes. Todos. Falamos do empoderamento do cliente, da participação dele no projeto, que evita ruídos de comunicação, da possibilidade de priorizar aquilo que gera maior valor, independente do plano inicial. Tudo isso foi apresentado. E nós estávamos muito seguros quanto a isso, porque a gente realmente sabia o que estava fazendo. E a equipe realmente sabia como desenvolver. O desafio era romper a barreira de entrada do ágil. Quantos projetos vocês acham que nós fechamos desses 5? 0. Essa foi a resposta do mercado. Nós tivemos 0 propostas fechadas. E a gente não conseguia entender o que estava acontecendo. Onde é que a gente estava falhando?
Será que era o nosso preço, já que a gente tinha tanta segurança em relação ao modelo de projeto e à metodologia? Será que esse preço estava muito baixo? Será que ele estava muito alto? Onde é que estava a falha? Bom, naquele momento a diretoria da Mobiltech optou por não fazer mais esse tipo de venda, e deixar de lado. Vamos seguir utilizando o Agile dentro de casa, mas vamos continuar trabalhando com escopo fechado com os clientes, porque faz mais sentido. Ninguém quer deixar dinheiro na mesa, e empresários principalmente, e tá certo. A gente precisa manter a empresa. Mas eu coloquei o meu lado cientista de marketing em ação. Eu não podia simplesmente aceitar que a gente não conseguia vender. Por que a gente não conseguia vender? Eu precisava buscar essas respostas, porque isso é um aprendizado importante para nós, tanto para mim quanto profissional, quanto para a empresa e para as outras pessoas com as quais eu compartilho esse conhecimento. Então eu fui ler. Eu fui buscar na minha disciplina de comportamento do consumidor conteúdos que pudessem me ajudar a achar respostas. E encontrei esse livro, indicado por um querido professor, que fala sobre como as situações do dia a dia influenciam as nossas decisões. O Dan Ariely, autor desse livro, que inclusive eu recomendo a todos vocês que leiam, ele é uma leitura bem agradável e faz bastante sentido. Ele diz que as pessoas acreditam estar tomando decisões racionais, quando na verdade elas estão agindo por impulsos baseados na experiência que estão vivendo. Como elas podem ser influenciadas por essa tomada de decisão. Uma das coisas que ele diz é que mudar dói e que a gente só vai mudar, vai tomar a decisão e optar pela mudança se a dor for menor do que o ganho gerado. O Dan Ariely explicou que tudo é relativo e que para embasar a nossa tomada de decisão, nós criamos âncoras. Isso diminui a nossa sensação de vulnerabilidade, diminui o nosso risco. Nas empresas, isso faz total sentido. É por isso que muitas empresas adotam o modelo das 3 propostas. Elas geralmente pedem uma primeira proposta que vai servir como âncora para basear a tomada de decisão. E a partir daquela proposta, elas vão pedir outras 2, ou mais, dependendo da empresa e dependendo do contexto. Elas vão comparar dessas 3 propostas. Se elas têm o mesmo escopo, qual é a diferença? A reputação de quem está propondo, a experiência de outros clientes talvez impacte, e principalmente o preço que está sendo oferecido. Bom, na nossa cultura pseudo-racional, nós temos a tendência de atribuir preço e qualidade. Então a gente imagina o quê? O mais barato não deve ser tão bom assim. Vamos descartar. Sobram 2 propostas na minha análise. Dessas 2 propostas, se houver uma diferença grande entre a que era intermediária e a mais cara, eu vou tender a ficar com a intermediária. Em que situação que eu vou optar pela mais cara? Se eu entender que a diferença de preço de uma para outra é pequena o suficiente para justificar que eu opte pela de maior qualidade. Porque lembra, na nossa tomada de decisão, a gente tem a tendência a achar que preço é igual a qualidade. Isso vai embasar a minha tomada de decisão em negociações futuras, inclusive. Eu vou acumulando essa experiência. E as pessoas que trabalham com escopo fechado, elas estão muito acostumadas a fazer isso. Apesar de todos terem consciência de que no escopo fechado algo vai dar errado, seja o preço, seja o prazo, seja a qualidade, ainda assim é confortável, porque eu sei onde é que eu estou pisando. Eu sei que tipo de falhas podem acontecer. Então, na minha lógica racional, faz sentido seguir nesse modelo. O que acontece? Quando eu recebo uma proposta de desenvolvimento ágil, eu estou recebendo uma proposta de algo que foge daquilo que eu estou acostumado. Eu estou saindo da minha zona de conforto. Então, a tendência das empresas é, se a pessoa que está fazendo essa negociação não é tão disposta, é rechaçar aquela opção alternativa, aquele alienígena no meio das propostas, e se manter naquelas outras, e talvez buscar um novo fornecedor. Se é uma pessoa mais mente aberta, que ficou curiosa, ou que já ouviu falar sobre esse assunto e gostaria de conhecer melhor, ela vai buscar mais 2 propostas para embasar sua tomada de decisão. Então, a gente tem aí 2 barreiras a serem vencidas. Uma delas é a barreira de aceitação da mudança, sair do modelo de escopo para ir para o modelo ágil, e a outra barreira
é a barreira da precificação. Será que realmente faz sentido aquele modelo com aquele tipo de preço? Bom, é comum nós ouvirmos no mercado, em palestras, em eventos, e mesmo buscando na internet, em vídeos ou leituras, que uma das principais formas da gente vender ágil é ganhando a confiança do cliente. Mas como é que a gente conquista essa confiança se a gente tem uma barreira inicial tão grande? A barreira do preço. Isso é uma questão a se pensar. E se vocês forem ver, essa tomada de decisão baseada em âncoras se replica em diversos contextos das nossas vidas. Compras, por exemplo, e eu trouxe esse modelo aqui para ilustrar para vocês. Bom, eu fiz uma rápida busca no Submarino pela palavra smartphone e ele me apresentou 3 opções, as 3 da marca Samsung, ou seja, equivalentes. Dessas 3, uma era bem barata. Essa barata eu posso simplesmente descartar, porque eu entendo que ela não gera o valor que eu estou buscando. Ou não, ao contrário, ela pode simplesmente me atender, eu descarto as mais caras e fico com ela. Se eu clicar nela, o Submarino vai me apresentar opções equivalentes, talvez de outros fabricantes. Mas o grande lance dessa tela aqui é que ele me apresentou 3 opções. Uma muito barata, uma intermediária e uma bem mais cara. Se eu olhasse isoladamente esse Samsung Galaxy S6, eu poderia pensar, R$ 1.900 é muito caro para um celular agora, eu não quero. E descartar. Mas não, o Submarino sabe que eu penso assim. Então, eles me apresentaram 3 opções. E do lado desse Samsung Galaxy S6 de R$ 1.900, eu tenho um Samsung Galaxy S6 Edge por R$ 2.455,99. E eu penso, opa, comparado ao Edge, que só tem uma curvatura de tela diferente, esse celular não está tão mais caro, não está tão caro não. E para ajudar na minha tomada de decisão totalmente racional, observem que o Submarino está me dizendo que este mesmo celular que está R$ 1.899 estava até poucos dias atrás por R$ 3.299. Então aquilo que num primeiro momento eu poderia olhar, achar caro e descartar, passa a ser interessante para mim. E aí eu vou dizer, bom, ele estava tão mais caro e agora está barato. E comparado a esse, ele nem é tão caro. Ah, vou levar, faço em 10 vezes mesmo, né? E isso se aplica a outros contextos das nossas vidas. Pensem aí, quando vocês receberam uma proposta de emprego, o que a gente tende a fazer? Compara com a nossa situação atual, para avaliar o custo-benefício dessa mudança. Eu vou ganhar mais? Eu vou ter mais qualidade de vida? Quais são os benefícios que essa empresa oferece? Vale a pena eu sair de onde eu estou para ir para ela? Mais do que isso, a gente tem a tendência de pesquisar. A gente vai olhar no mercado que outras empresas similares a essa estão oferecendo vagas. E se tem alguma vaga similar que seja adequada ao meu perfil? Eu vou olhar nessas outras empresas o que faz parte do pacote de benefício, o que os funcionários atuais ou ex-funcionários falam dessa empresa. E isso vai ajudar a criar âncoras para embasar minha tomada de decisão, para minimizar o meu risco. O mesmo se aplica à política, relacionamento e diversos outros cenários da nossa vida. Então eu tive o meu momento eureka. Nossas propostas não fechavam porque o preço estava mal dimensionado. Mas eu não podia chegar para a nossa diretoria e simplesmente dizer isso. Daí eles iam me dizer, ah, legal, parabéns, Aline, chegou a uma excelente conclusão. Mas tá caro? Tá barato? Continuávamos sem essa resposta. Então, antes de chegar neles com essa questão, eu precisava validar hipóteses. Eu fui testar isso com meus clientes na consultoria. Como? Vendendo marketing com metodologias ágeis. E, pessoal, eu vou contar uma coisa para vocês. Vou fazer um desabafo agora. Se vocês acham que vender software com metodologias ágeis é difícil, vocês não têm noção do que é vender marketing. Em primeiro lugar, porque marketing é uma área que já é muito concorrida. Se você fizer uma busca rápida pela web, você vai achar 10 páginas do Google com 228 mil resultados de gurus conhecidos, consagrados, que vão prometer que você pode virar o Mark Zuckerberg da noite para o dia. Então, tem uma grande concorrência. Além disso, tem uma outra barreira, que é a imagem que o profissional de marketing tem muitas vezes.
O cliente tem a tendência de achar que é o cara do jabá. E quando chega nos eventos e a gente vê na grade que tem uma palestra do patrocinador, a gente não tende a pensar isso? Dizer, o cara vai vir fazer jabá aqui. Tá, tudo bem, faz parte, vamos lá. Né? É difícil a gente acreditar que uma palestra de sponsor vai ser boa. E na vida é assim. As pessoas veem o profissional de marketing com esse olhar meio desconfiado. Aí agora, você pensa como é que é quando o marqueteiro chega dizendo que usa a tal da metodologia ágil. O cliente começa a pensar, oi, como assim? Tudo bem, startups, como é o meu caso, usam metodologias ágeis no desenvolvimento, geralmente. Mas no marketing, como é que isso vai funcionar? Isso vai funcionar? Então eu achei esse modelo, que se chama Pay What You Want. Ele é um modelo totalmente baseado na geração de valor e, mais do que isso, na percepção de valor do cliente. O cliente recebe um produto ou um serviço e, a partir da experiência que foi proporcionada, ele determina se aquilo foi bom ou ruim. E, a partir disso, ele vai remunerar de acordo com o que ele acredita. Esse modelo ficou conhecido a partir de uma banda chamada Radiohead. Essa banda era tipo eu, não vendia nada. Mas eles resolveram largar a gravadora que estava ajudando eles, criar um site e colocar as músicas deles em formato avulso na internet, dizendo para os clientes, paguem o quanto quiserem, baixem e vocês definem quanto querem pagar. E eles começaram a fazer muito sucesso, e os caras são bons mesmo, até recomendo ouvir. Mas a questão é que as pessoas viralizaram essa ideia e estourou. A partir disso, algumas empresas começaram a adotar esse modelo na internet, principalmente, para venda de aplicativos, para venda de livros virtuais, para venda de cursos online. Aos poucos, ele começou a ganhar força em restaurantes também. E é comum hoje você encontrar na Austrália, na Europa e nos Estados Unidos, restaurantes que vendem com o modelo Pay What You Want. É meio louco o negócio, mas você pensa o seguinte, você vai num restaurante, escolhe um prato, consome, e a partir da experiência que foi gerada para você, você determina o valor que vai dar para aquele prato. E você estipula o preço. Bom, nessa pesquisa eu descobri que em alguns cenários, os clientes em média pagavam mais do que o preço de tabela. Era o caso do restaurante. Porque a âncora deles eram restaurantes similares que eles já tivessem ido. Então, qual era o pensamento? Bom, eu fui num restaurante que tinha um prato com qualidade similar, uma estrutura similar e um atendimento similar, eu imagino que um preço adequado seria esse aqui, e remunerava um restaurante. E geralmente esse preço era maior do que o que seria o preço de tabela do restaurante. Já no caso das vendas dos livros, aplicativos ou cursos online, isso não teve o mesmo resultado. No caso dos livros, essa foto que tem aqui no centro que eu estou mostrando para vocês, ela é de uma máquina de livros, que nem tem as máquinas de cafezinho, uma máquina de livros, desse tipo de livro pocket, que foi instalada no aeroporto em São Paulo. Diz que eles quase faliram rapidamente. E aí, pesquisando um pouco novamente o comportamento do consumidor, eu consegui entender por quê. Eles quase faliram porque as pessoas associam que aquilo que já está pronto, acabado, não está dando trabalho. A gente não está vendo o trabalho sendo feito. Então, não vale tanto assim. Já está pronto ali, vai sair a mesma coisa eu comprar ou não. Entende? É assim que funciona o pensamento da maioria das pessoas. E eu comecei a pensar, será que faria sentido na venda de consultoria ágil? E resolvi testar. Bom, o meu primeiro teste foi um fracasso total. O cliente nem respondeu a minha proposta. E aí eu quis entender por quê. E aí eu descobri que pague quanto quiser, na percepção de muitas pessoas, é igual a grátis. Porque elas entendem que se pague quanto quiser, é igual a não pague se não quiser. E aí eu vou compartilhar com vocês uma experiência que o Dan Ariely realizou numa universidade lá nos Estados Unidos. Eu vou dar valores para vocês exemplificando, porque eu não me lembro exatamente qual era o valor, mas a experiência funcionou mais ou menos assim. Tinha um chocolate que ele botou à venda por $1 e um chocolate bem inferior que ele botou à venda por 50 centavos. Então ele deixou esse stand e ficou lá vendendo para os estudantes. E ele percebeu, nos resultados deles,
foram que a maioria dos estudantes optava por pagar $1 pelo chocolate que era muito superior, porque a diferença era pequena. De $1 para 50 centavos não valia a pena eles ficarem com um chocolate ruim. Então, ele inverteu a experiência. Aquele chocolate que estava $1, ele colocou a 50 centavos. E o chocolate de 50 centavos, ele colocou gratuito. E, para nossa surpresa, o chocolate gratuito formou fila, enquanto o chocolate que antes tinha sido campeão de vendas estava lá jogado ao léu. E a questão toda, os resultados, as conclusões que ele chegou, foi de que as pessoas preferiam a dor de ter uma experiência insignificante, um pouco inferior, se era de graça. Mas aquilo era para elas mesmas. Por outro lado, num outro capítulo, o Dan Ariely comenta que se essas pessoas fossem usar esse chocolate para dar de presente para alguém importante, a escolha seria diferente. Porque eu escolher o grátis para mim, tudo bem, paciência, se não for tão bom, ninguém vai morrer por isso. É grátis mesmo. Agora, para eu dar para alguém, envolve outra coisa, envolve sentimento, envolve reputação. E nas empresas, isso fazia todo sentido. Imagine que você deixou lá o seu namorado ou a sua namorada no dia do aniversário dele para ir assistir um jogo de futebol, ou que você simplesmente esqueceu. Quando você volta, o que você vai fazer se você opta por dar um presente para tentar buscar um pedido de desculpas? Você vai dar um presente que foi grátis ou você vai dar um presente que custou caro? O caro ele é associado a uma consideração maior, porque lembra que na nossa mente o preço é associado à qualidade, na nossa cultura ocidental. E foi essa a conclusão que eu cheguei. O Dan Ariely explicou que quando acreditamos de antemão que uma coisa é boa, geralmente ela é. E o oposto também é verdade. E o preço nos ajuda a tomar essa decisão. Isso é um efeito placebo. Eu descobri que aquela minha proposta tinha fracassado porque nesse contexto, barato demais não era bom. Você imagina, uma coisa é eu baixar um aplicativo gratuito, testar, e se eu não gostar, tudo bem, paciência, perdi um pouquinho de tempo, mas ninguém precisa ficar sabendo. Outra coisa é a venda de uma consultoria. É algo muito mais relevante, vai envolver outras pessoas. E mais do que isso, vai influenciar na minha reputação dentro da empresa. Eu não vou querer arriscar minha reputação por causa de vir grátis. Então a tendência é o quê? Eu descarto esse ET e fico com as propostas normais. Dito isso, eu busquei então esse aprendizado e fiz alguns ajustes. E então eu tive o meu primeiro caso de sucesso. Eu conheci a Oi Warren. Oi Warren é uma fintech, uma startup na área de investimentos. E com o Warren, eles precisavam de uma consultoria de marketing que auxiliasse eles a pensar na experiência, na jornada do cliente, que conseguisse pensar em quais seriam os canais de marketing mais adequados para que eles pudessem chegar nas pessoas certas. Com o Warren, eu estabeleci um preço mínimo baseado em custos. Então, eu disse para eles, olha só, o meu preço não é esse. Esse aqui é o meu preço mínimo porque eu tenho muito interesse no projeto de vocês. E era verdade, era um projeto encantador. A partir desse preço, eu disse para eles, vocês vão escolher o preço máximo baseado no valor gerado. Porque ninguém, melhor do que vocês, sabe o valor que está sendo gerado para o negócio de vocês. E o resultado foi melhor do que o valor que seria cobrado por um sprint num escopo fechado. Nesse momento, eu consegui deixar claro para ele que o meu interesse em colaborar era maior do que o meu interesse em negociar contratos. E vejam bem, isso não é vender a qualquer preço, não é esse o objetivo. O objetivo é eu conseguir entrar com uma metodologia diferente dentro de um cliente que não está acostumado com isso. Nesse momento, eu tiro aquela decisão fria da mesa de reuniões para a gente ter uma decisão mais amigável, baseada na experiência que ele vai aceitar viver. Eu estou simplesmente rompendo a barreira inicial, a barreira do preço, dizendo, depois a gente vê isso. E se ele perdeu, a perda não é tão grande. E se ele ganhar, ele vai ganhar bastante. Então, eu resolvi testar e eles resolveram aceitar a ideia. Como é que funcionou? Nós estabelecemos um contrato flexível baseado em sprint, a partir de uma previsão de sprints. Nesse caso, foram 7 ou 8 sprints, se eu não me engano, que nós combinamos para conseguir chegar ao modelo de negócios ideal para eles.
Esse preço ele era baseado na percepção de valor. Ele tinha as âncoras a partir de outras propostas. Ele sabia quanto custava uma consultoria de marketing. No Sprint Planning, era definido o objetivo do sprint e estabelecido o preço. E era assim que a gente trabalhava. E na retrospectiva, era discutido se o preço foi coerente com a entrega. Nesse momento, nós avaliávamos o processo mesmo. Se tinha sido bom, se tinha sido ruim, se tinha atingido os objetivos, se não tinha, se faltou algo, por que faltou, se está de acordo com a expectativa. E ali, a gente conseguia muitas vezes influenciar o preço do sprint seguinte. Isso me gerou alguns aprendizados. Eu fiz ajustes e assumi um novo caso. Nesse segundo caso, o cliente era um perfil diferente de cliente. E eu percebi que ele começou a pagar o mínimo muito seguido. Então, eu mudei as regras. O cliente pagando o mínimo por 3 sprints seguidos significa que não está sendo gerado valor suficiente para o negócio dele. E eu não quero estar lá se não for para gerar valor de verdade. Então, eu tenho autonomia para cancelar o contrato, assim como ele tem autonomia para cancelar o contrato a qualquer momento. Nesse momento, o cliente largou aquele, veja bem, não é bem assim, não é que não está gerando valor, ao contrário, está sendo muito bom, mas é que a gente está num momento difícil. Então, a gente estabeleceu uma outra regra. Como no Warren eu aprendi que a percepção de valor era maior no final do sprint, eu passei a definir esse preço na retrospectiva e não no sprint planning, porque no sprint planning ainda era muito frio, ainda era muito relacionado a uma expectativa. Já na retrospectiva, não. Ele era baseado na experiência que realmente tinha sido gerada. Aí você pensa, um cliente que tem um problema para resolver. Você vai lá, na hora do diagnóstico, você define quais são os passos prioritários e você busca aquilo que gera o maior valor para ele, para o negócio dele, para os primeiros sprints, e você executa isso com excelência, no final do sprint é óbvio que a percepção de valor dele vai ser diferente. Ele vai querer mais daquilo. E foi isso que aconteceu comigo, fez todo sentido. Então, na hora do sprint, da retrospectiva do sprint, o cliente tem que justificar. Ele tem que dizer qual é o preço, por que daquele preço, de preferência junto com a equipe, e explicando se aquele preço é porque ele percebeu o valor X ou Y, onde é que ele percebeu esse valor, se não atendeu tanto a expectativa dele, que ficou um valor meio baixo, muito próximo do mínimo, o que faltou. E a partir disso, eu conseguia gerar aprendizados para que no sprint seguinte o meu desempenho com ele fosse melhor ainda. Nós tínhamos uma transparência na comunicação muito grande. E isso se replicou em outros casos. Mas existem limitações. Em todos os casos que eu apliquei esse modelo e funcionou, nós tínhamos o tomador de decisão participando do processo. Então fazia todo sentido. O tomador de decisão, o cliente, assumia o papel de Product Owner. Né? Então, eu não sei dizer para vocês se isso faria sentido numa empresa grande, por exemplo. Eu não testei ainda esse modelo. Depois do Agile Brasil, algumas pessoas começaram a levar para dentro das suas empresas essa ideia para pensar fora da caixa e tentar aplicar. E isso vai nos gerar novos aprendizados. E quem sabe eu também consigo aplicar essa ideia em projetos grandes. É por isso que eu queria convidar vocês para nós continuarmos juntos. Eu queria conhecer. Se vocês puderem comentar agora, eu vou respondendo, vou interagindo nos comentários, ou seguir essa conversa depois através do Slack, no canal Preços e Contratos. Qual é a sua maior dificuldade na precificação de projetos ágeis? Nós combinamos isso no Agile Brasil e criamos um canal Preços e Contratos para que a gente pudesse trocar essas experiências e começar a construir um guia colaborativo para criar e aplicar novos modelos de precificação. Eu estou propondo para vocês o Pay What You Want. E vocês, que outros modelos conhecem? Depois da palestra no Agile Brasil, nós seguimos essa discussão. E algumas pessoas trouxeram alguns questionamentos e reflexões bem pertinentes que eu vou compartilhar com vocês agora também. Uma delas disse: exige uma maturidade do time que está trabalhando e um entrosamento da equipe bem relevante para que comece a se gerar valor já desde o primeiro sprint. Será que em alguns contextos não faria mais sentido se definir um tempo maior, como por exemplo 3 meses? 3 meses seria o suficiente para a equipe que está se conhecendo começar a se entrosar, entender a necessidade de geração de valor e começar a produzir algo relevante. Acho que é um modelo válido para alguns cenários.
Em outro caso, a pessoa comentou que seria interessante se a gente conseguisse gerar uma curva de valor, baseada no mercado mesmo ou em outras experiências, que conseguisse evidenciar para o cliente na hora da apresentação quanto de valor poderia ser gerado para o negócio dele. E no final do projeto, ele mesmo poderia dizer quanto que foi. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai conseguindo mostrar para ele se aquela curva de valor está sendo atingida ou não. Isso também é um modelo bem interessante. A ideia seria que nós pudéssemos criar uma âncora para embasar a tomada de decisão, não depender simplesmente que o cliente vá buscar outras propostas. Também achei uma questão bem pertinente. Outra pessoa levantou um ponto bem relevante. Será que a gente conseguiria emplacar algo assim na venda ágil para o governo? Eu conheço muitos casos de compra de ágil em órgãos de governo que utilizam a conversão para pontos de função. Eu não sei se esse modelo Pay What You Want poderia emplacar nesse contexto, já que geralmente se trabalha com licitações. E, inclusive, eu gostaria de pedir, se alguém que está assistindo essa palestra trabalha na área governamental, se pode compartilhar sua experiência conosco. Seria bem relevante. E é isso, pessoal. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Convido vocês a me seguirem no Twitter, no Facebook ou no LinkedIn. O meu nome é Aline Roque MKT nas redes. Vocês podem me procurar. E eu também estou lá no Slack da Agilidade. Agora eu vou seguir respondendo alguns comentários que surgirem e fico super à disposição. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Tchau!